Olá, então, nós estávamos falando de conjuntos, né? Então agora a gente vai ver conjuntos numéricos, tá? O primeiro conjunto numérico que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais, que a gente representa pela letra N. Assim, conjunto dos números naturais é formado por aqueles números que nós usamos para contar, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Depois, o segundo número que a gente vai ver é o conjunto dos inteiros, tá? E ele é representado pela letra Z, assim. Ele é formado por números positivos e negativos, né? Que são inteiros. E a gente tem os números negativos para representar dívida, ou então níveis abaixo do mar, ou então temperatura abaixo de zero, tá? São uma das aplicações dos números negativos. Depois nós temos os números racionais, que a gente representa pela letra Q de quociente. O conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser representados através de uma fração. Então, por exemplo, menos a raiz do número 4 é um número racional? É, porque a raiz do número 4 é 2 e menos 2 dá para escrever como menos 2 sobre 1. Isso é uma fração, né? Eu posso ter aqui menos 1, 0, meio, 1, né? 2, 2,5 e assim vai. Então, os números racionais são formados por todos os números que dá para escrever em forma de fração. Então, toda raiz exata é um número racional. Por exemplo, o número 9, raiz do número 9 é o quê? 3, que é a mesma coisa que 3 sobre 1. Então, ele é um número racional, tá? As dízimas periódicas também são números racionais. O que é uma dízima periódica? É um número que não tem fim e que tem um comportamento que se repete sempre. Por exemplo, 0,77777. Isso aqui é 7 nonos. 0,868686. Isso aqui é 86,99 avos, tá? Então, são dízimas periódicas. A gente daqui a pouco vai ver como é que faz isso. Números decimais também são dízimas são números racionais? Sim, porque eu posso escrever no formato de fração, tá? Então, o que eu posso dizer? Que todo número natural é racional e todo número inteiro é racional, tá bom? Qual é o próximo conjunto que a gente vai ver? É o conjunto dos números irracionais. O conjunto dos números irracionais a gente representa pela letra I. E é formado por quê? Por dízimas não periódicas e o que mais? E raízes não exatas. Porque se a raiz não é exata, quando eu calcular a raiz dela vai ser uma dízima não periódica, vai ser um número sem fim, um número infinito que não tem um comportamento que se repete, tá? E por último nós temos os números reais, que a gente representa por R. São todos os números que nós dissemos até agora. São os números racionais e irracionais, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Se eu quisesse representar isso, eu poderia dizer o seguinte: eu tenho um conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números reais, eu tenho conjunto dos números irracionais e dos números racionais, tá? E aí dentro do conjunto dos racionais, né, eu tenho o conjunto dos inteiros e dentro do conjunto dos inteiros eu tenho o conjunto dos naturais, certo? Então, com isso daqui, eu posso fazer algumas brincadeiras com a questão de conjunto, né? Só botar esse N aqui melhor porque tá muito feio.
Vou botar ele aqui. Então, não, aqui não, embaixo. Desculpa. Que eu não vi que ali era Z. Tá? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o conjunto dos reais é a união dos racionais com os irracionais, não é isso? Além disso, eu posso dizer que o conjunto dos inteiros está dentro do conjunto dos racionais. Quando eu falo que está dentro, é porque todo elemento inteiro é um número racional. Todo número que é inteiro também é um número racional. Então, eu uso que Z está contido. Isso aqui significa está contido. Está dentro. Tá bom? Se eu quiser olhar de outra maneira, eu posso dizer que são os racionais, tem dentro de si os inteiros. Então, esse C contrário aqui significa contém. Tem dentro de si. Ok? Então, todo número inteiro está dentro do racional. Então, o racional tem dentro de si os inteiros. A mesma coisa eu posso pensar aqui, ó. Os naturais está conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos inteiros. Ou os inteiros têm dentro de si os naturais. Ou ainda, os naturais conjunto dos números naturais está contido nos racionais. Então, os racionais têm dentro de si os naturais. Então, essa ideia de contido e contém com os números numéricos, com os conjuntos numéricos. Posso continuar com isso. Os naturais, conjunto dos números naturais está contido nos reais, ou os reais têm dentro de si os naturais. Então, os reais contém natural. Z está contido nos reais, ou reais contém os inteiros. Posso continuar, se eu quiser, nesse raciocínio. Eu posso dizer que o conjunto dos números naturais não está contido nos irracionais, ou que os irracionais não têm dentro de si, que ele bota como se fosse, não tem dentro de si os naturais. Tá? Isso aqui, ó, esse símbolo aqui, um C, é uma letra C com uma barra em cima, quer dizer, não está contido. Tá? Isso aqui quer dizer não contém. Ok? Então, eu posso fazer essas analogias para números naturais, para conjuntos de números numéricos. Se a gente pegar um conjunto qualquer aqui, por exemplo, se eu falasse assim, eu tenho conjunto A, aqui eu tenho conjunto B, conjunto C, tem um conjunto D aqui, isso tudo aqui está dentro de um conjunto E. Ok? Conjunto E. O conjunto B não está todo dentro do conjunto A? Então, B está contido em A. Ou então, A tem dentro de si B. Então, A contém B. O conjunto C não está dentro do conjunto A? Então, C, deixa eu botar de outra cor aqui, está contido em A. Ou então, A contém C. Não é isso? B união C está dentro do conjunto A? Tá, porque, né? B união C está contido no conjunto A, ele está todo lá dentro. Não é isso? Então, eu posso dizer que A contém B união C. E B interseção C está dentro do A? Tá.
né? Tá aqui dentro. Então, está contido no conjunto A. Ou A tem dentro de si, ou seja, contém, né? B interseção C. Eu posso dizer que B interseção C está contido em D? B interseção C está contido em D? Não, né? Então, se eu quiser olhar ao contrário, eu falo que D não contém, ou seja, não tem dentro de si B interseção C. Certo? Posso fazer várias brincadeiras aqui. Eu posso dizer que A está contido em E, que E contém A, que D união A está contido em E, porque está dentro, não é isso? Que D interseção A, quanto é que é D interseção A? Vazio, porque não tem nenhum elemento em comum, mas esse vazio, ele está contido no conjunto E, porque o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, E contém o vazio, e o E contém ele mesmo, ok? Um conjunto, ele tem dentro de si o próprio conjunto e está dentro dele mesmo. Então, eu posso dizer também que E está contido em E. Ok? Isso é para a gente estudar um pouquinho a parte de contido e não contido. Agora vamos ver a parte dos números, né? Por exemplo, número 2, ele pertence ao conjunto dos naturais, ele pertence ao conjunto dos inteiros, não é isso? E ele pertence aos racionais, porque ele pode ser escrito como 2/1. E ele também pertence aos reais, porém ele não pertence aos irracionais. O número 0,777 pode ser escrito como 7/9. Esse número não pertence aos naturais, porque não dá para contar com ele de maneira exata. Esse número não é inteiro, mas esse número é racional. E esse número é real, mas esse número não é irracional. Então, quando ele é, eu boto pertence. Quando ele não é, eu boto não pertence. Se eu pegar a raiz quadrada do número 9, que dá 3, pensando somente na positiva, ela é natural, ela é inteira, ela é a mesma coisa que 3/1, então ela é racional e ela é real, porém ela não é irracional. Agora vamos pensar no número que seja irracional? Por exemplo, se eu pensar no número π, ele é aproximadamente 3,14, mas é um número que não tem fim. Então, o que eu posso falar desse número? Π não é natural, π não é inteiro, π não é racional, porque não dá para escrever no formato de fração, mas ele é irracional, e ele sendo irracional, ele é real. Outro exemplo, a raiz quadrada do número 10 não é uma raiz exata, então é uma dízima não periódica. Então ela não é natural, ela não é inteira, ela não é racional, porém ela é irracional, e ela sendo irracional, ela é real. Ok? Vamos pegar outro número aqui. 0,3 é um número decimal que eu posso escrever em fração, 3 décimos. Esse número não é natural, também não é inteiro, mas é um número racional, não é isso? Não, e também é real, porém não é irracional. Ok? É isso. Muito obrigada por ter assistido.